Olá, aqui é o professor Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 3. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e indique para seus amigos. Bons estudos! Esse vídeo é para você, estudante do terceiro ano do ensino médio, e na semana 2 o tema de Geografia é Povos em Conflitos. Nesse vídeo, nós propomos uma aprendizagem que leve à reflexão sobre os fluxos de valores culturais que dão visibilidade aos povos sobre o que acontece em cada lugar, permitindo assim uma análise da realidade dos sucessivos conflitos por causas distintas, que convergem para a busca do respeito à pluralidade cultural expressa na singularidade de cada povo. No final do vídeo, eu ainda trago algumas dicas para você responder às atividades da semana. Bons estudos! No mundo existem diversas regiões que vivem intensos conflitos. Muitos deles são motivados pela luta por territórios, pela independência, por questões religiosas, recursos minerais, entre outros. Os conflitos mais significativos no mundo, eles apresentam várias causas interligadas. A análise de alguns desses conflitos aprofunda nossa leitura do que sempre existiu na história da humanidade, distinguindo e regionalizando cada povo. Vários fatores eclodiram nos mais diversos conflitos no mundo globalizado, portanto, cada um tem o próprio espaço e dispõe em um peso crescente no processo internacional de decisão. Os vários recortes aqui apresentados tratam de forma objetiva alguns dos principais povos em conflito, propondo uma compreensão crítica de suas práticas espaciais. O povo curdo, por exemplo, é o maior povo sem território. Eles estão distribuídos ali no Oriente Médio em vários países, principalmente na Turquia. Reivindicam um espaço geográfico que é denominado de Kurdistão. É uma área montanhosa. Um povo sem pátria, excluído há séculos e que vive de forma precária nos diferentes países da região, sendo que sua população, que é de maioria muçulmana, aspira pelo direito legítimo de seu território. Já o povo judeu, que é de origem semita, após o final da Segunda Guerra Mundial, obteve pela ONU a definição de seu território. Entretanto, um longo processo se fez por intensos conflitos com o povo árabe, também de origem semita. A população judaica, após a diáspora, retorna para a região da Palestina, retorno a Sião através do movimento sionista. Guerras como dos 6 Dias, de 1967, Guerra do Yom Kippur, de 1973, são fatos importantes a serem considerados neste processo de formação do território de Israel. As nações árabes, em contrapartida, a criação de um Estado judeu, alimentam até os dias de hoje suas discordâncias sobre a partilha da Palestina e se opõem às fronteiras de Israel. Várias ações, como a criação da Organização pela Libertação da Palestina, OLP, e Primeira e Segunda Intifada, surgiram para defender a criação do Estado palestino, sendo que naquela região eles são maioria. O povo paquistanês da religião islâmica e o povo indiano da religião hindu, nas encostas da cordilheira do Himalaia, vivem um intenso conflito desde a independência em 1947. A região da Caxemira, de maioria muçulmana, ficou sob o controle de um governo hinduísta, por ter sido a área anexada ao território da Índia. Intensas guerras envolveram os dois países, que têm armas nucleares, o que preocupa ainda mais as lideranças globais pela complexidade que envolve o conflito na região. O processo de descolonização arbitrária que foi desenvolvido pelas potências imperialistas da Europa, lá no continente africano, também promoveram uma grande devastação. Intensas guerras civis, graves tensões étnicas, por reunir grupos étnicos em um mesmo território. Na África do Sul, o regime do apartheid até 1991
que impôs à maioria negra por parte de uma minoria branca restrições socioeconômicas e políticas. Em Ruanda, foi um palco de um intenso conflito entre os Tutsis e os Hutus. São muitas as realidades de conflito no continente africano. Eu indico um filme muito bom sobre o conflito em Ruanda, um filme chamado Hotel Ruanda, que trata do massacre naquele país. Na América Latina, tensões de caráter político e social provocaram intensas crises diplomáticas entre vários países. A Venezuela, por exemplo, tem a maior reserva de petróleo da América Latina e ela vivencia uma crise política e econômica de fortes impactos na região. As tensões no território colombiano e boliviano envolvem principalmente a violência e a questão do narcotráfico. Com o fim da União Soviética, os conflitos entre as identidades nacionais do leste e do oeste da Europa no final do século XX, destacou-se a busca na soberania dos países oriundos da ex-Iugoslávia, que de forma gradual conquistaram sua independência, que são a Bósnia, a Macedônia, Croácia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro. Há de se considerar, no entanto, principalmente a região dos Balcãs, em que a Guerra dos Balcãs que impôs grande perseguição por parte dos sérvios, com uma ideia de limpeza étnica, que na verdade levou a um grande massacre da etnia albanesa que habitava em Kosovo. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. É muito importante que você faça pesquisas e consultas para realizar com sucesso suas atividades. Atividade 1. Cada território possui um povo, porém nem todo povo possui o seu território. Na sua opinião, quais seriam os principais motivos que geram conflito entre os povos? Justifique sua resposta. Atividade 2. Guerra das Pedras foi uma manifestação palestina denominada de Intifada, contra a dominação e o reconhecimento do território israelense. Explique o conflito entre judeus e palestinos, correlacionando os termos diáspora, sionismo, OLP e intifada ao contexto. Ou seja, você vai dar sua resposta utilizando dessas palavras em seu contexto. Atividade 3. Faça um quadro e retrate as principais características dos conflitos existentes entre os povos citados. Povo judeu e sua localização, as causas do conflito, as consequências e algumas observações. Para responder à atividade 4, você analisa o mapa, Tibete e China, faça uma pesquisa sobre qual é o conflito retratado nessa região, nesse território aí. Atividade 5, você vai analisar o podcast, essa notícia do podcast aí, em que retrata os conflitos na terra indígena aqui no Brasil. E ao final você vai fazer um comentário sobre a situação dos intensos conflitos vivenciados no território brasileiro, relacionados ao povo indígena. Então, o povo indígena, além de lutar pela demarcação de seus territórios, que alguns dos territórios indígenas não estão demarcados ainda, eles lutam também contra a invasão, de madeireiros, a invasão de mineradores. Então, os conflitos são intensos, gerando muitas mortes e ameaças no território indígena. Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de Geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.